Bom dia, pessoal do YouTube, maravilha? Espero que todos estejam bem aí. Graças a Deus também estamos bem. Pessoal, antes de mais nada, logo de manhã, agora deve ser umas 9 horas, eu vou incomodar vocês. Pessoal, me ajuda aí, dá uma força para nós. Compartilha nossos vídeos, né? Se inscreve no nosso canal, dá um joinha, assina, ativa o sininho aí para estar recebendo os nossos novos vídeos, né? O meu canal é novo, desde 2015 que eu tenho ele. Mas eu comecei a postar vídeo ano passado, em setembro de 2019. Eu já devo ter mais ou menos 160 vídeos, né? E é um canal que eu ia fazer diversos canais, eu ia criar 10 e separar cada um, né? Em alguma situação. Mas aí muitos amigos me deu a ideia, não, Nisso, faz um canal só e bota de tudo, tipo Casas Bahia, né? Entra, vem que tem e aqui você leva o que você quer, beleza? E aí vocês vão olhando nossos vídeos, entrem nos comentários, mesmo se for crítica, se você quer dar um dislike, sem problema. Eu não acho ruim não. Mas quando você dá um dislike, uma crítica, né? Vai lá nos comentários e fala, ó, eu não gostei disso, devia ser assim. Eu vou te responder da mesma forma, tá? Eu não vou achar ruim, não vou brigar. Eu já vi canais por aí, não vou citar nome, que o pessoal falta sair na peixeira na discussão no comentário. Isso é feio, pessoal. Não devemos agir dessa forma, tá? Todo produto tem um pós-venda. E o pós-venda é para dar um atendimento, né? O 0800 também, não é assim? Para as pessoas entrar ali e comentar. Tem muitas empresas que põem caixa de sugestão, né? Não é assim? Então os comentários é uma caixa de sugestão. Ela pode ter sugestão boa e ruim também, normal. Beleza? Então se você não gostou, vai lá nos comentários, ó, não gostei disso, né? Devia ser assim. Eu vou achar uma maravilha, eu vou melhorar minhas ideias, beleza? Forte abraço aí, tá? E vamos falar aí o que eu ia falar agora. Eu tô sabendo essas duas máquinas, são secadoras a gás antiga, Brastemp, né? E todas as duas deu um defeito, eu arrumei no dia de ontem, tá? Ontem à tarde. E esqueci de fazer o vídeo, mas eu vou fazer assim mesmo. Essa daqui, ó, ela tem aquela esfera atrás dela, que é tipo uma pelota de ferro, ela que faz o funcionamento do rolamento, que gira, né? O tambor gira, que é esse tambor aqui, ó, eu deixo aberto que fica fácil da gente ver. Esse tambor gira e conforme a correia gira, então a esfera que faz o procedimento do rolamento, né? E ele começou a fazer um barulho, tipo quando ele desgasta, né? Ele chega uma hora que ele desgasta tanto que ele para, ele fica travado. O que roda é só o interno, só o eixo. Por fora não roda mais, né? E ele começou a fazer aquele barulho, tchá, 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 um barulho bem forte, feio. Nossa, parecia que estava quebrando a máquina toda. Aí ontem eu desmontei ela e foi coisinha fácil. Quem não sabe, para desmontar, você vem aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Você vem aqui, ó, tem dois parafusinhos aqui, ó. Um ali e o outro aquele aqui, ó. Você soltou os dois, aí esse aqui vai vir, essa parte aqui dela vai vir para frente. No que ela veio, você vai soltar aqueles dois fiozinhos ali, tá vendo? Aí tira tem uma travinha que você tira, tá solto. Aqui embaixo, ó, tá vendo? Esse aqui sai também, tá? Aqui, ó, tem um parafusinho aqui, ó. Olha, eu tô com o dedo. E outro aqui. Você dá uma soltadinha nele, essa peça aqui vai sair. Essa frente aqui saiu, você segura o tambor para não cair. Aliás, antes de você soltar essa frente, você vai ali, ó. Aqui não dá pra ver, mas ali no centro tem um buraquinho, ó. Tem um parafuso que é 13. Ele é rosca ao contrário, tá? Para direita você aperta, para esquerda solta, né? Assim? Ali não, para esquerda você aperta e para direita você solta. Aí você soltou ele, aí você solta essa frente, tirou, já segura o tambor senão ele cai. Você vai tirar essa correia aqui, ó, tá? Essa correia tem uma peça ali embaixo, dá pra você ver ali, ó, onde é que põe a correia no motor. Aí você solta a correia, solta a máquina, o tambor. Aí lá atrás tem a esfera, você solta ela, engraxei, montei de novo, maravilha, a máquina tá silenciosa. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá, beleza? Só um momento. Olha aí, pessoal, como a máquina ficou silenciosa. Tava um barulho que parecia que ia acabar o mundo. Ficou chique, né? Forte abraço aí, tá? Esse defeito que eu ia falar pra vocês, tá? Beleza? Agora eu vou falar da outra aqui do lado, que eu arrumei ontem também.